Bom, nosso entrevistado é Carlos Ock, que é especialista em saúde, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ô, Carlos, eu queria primeiro que você analisasse as questões estruturais aí do SUS e os riscos que o sistema está correndo atualmente. Olha, o primeiro problema do SUS, desde sempre, é o problema de financiamento. A gente aplica hoje, ou aplicava, na verdade, em torno de 4% do PIB, o gasto público, quando até as agências multilaterais que defendem o mix público-privado, né, admitiam que o mínimo que o país deveria aplicar era 6%. E você há de convir que boa parte dos problemas de gestão do SUS, né, tão difundido pela mídia em particular e pelo mercado, decorre exatamente desses problemas de financiamento. Né? Se você entender eficiência como a melhor prática, ou na área da saúde entender como a eficácia, a qualidade e a segurança, né, dos bens e serviços produzidos no setor, no caso brasileiro, certamente você precisa de mais recursos e não menos, como advoga o Ministério da Saúde hoje e o próprio Banco Mundial. Um segundo problema também que não digamos assim, irrelevante, é o problema da própria organização do sistema. Ou seja, depois de 30 anos, a gente teve dificuldade de fazer com que a base territorial do SUS fosse as regiões de saúde, o que poderia estar, de certa maneira, não só melhorando a cobertura e a qualidade dos serviços, mas, sobretudo, o sistema dado no país continental, você está ganhando o que os economistas chamam, e você conhece bem, economia de escala. Né? E um terceiro problema, que não é um problema menor, se você observar, por exemplo, a constituição do National Health Service, é verdade em outro contexto histórico, mas assim que ele nasce, assim que nasce o universalismo na Inglaterra, você teve a estatização dos hospitais filantrópicos, né, ou dos hospitais privados, e essa, digamos assim, é um espinho na carne do SUS desde o seu nascedouro. Né? Boa parte da oferta do SUS, eu não estou falando, Nassif, do mercado tipicamente capitalista que se constituiu a partir da década de 60. Estou falando do SUS, ou seja, aquele setor conveniado e contratado ao SUS. No setor hospitalar, era 75% desse mercado. Então, essas questões, essas relações de propriedade que foram se estabelecendo no SUS, hoje você tem um absurdo que você aumenta recurso e quem gera esse recurso são as organizações sociais hoje dos grandes municípios brasileiros. Então eu apontaria esses três problemas para começar a conversa com você. Não está diretamente ligado ao SUS aí, mas é o excesso de exames hoje, que todo médico, aí, principalmente plano de saúde, recorre a exames assim, de uma forma até quase abusiva. Aí. Em relação ao SUS, como é que é a parte tecnológica e o atendimento primário? Então, eu acho que, na verdade, o problema no SUS em particular, se você me permite, Nassif, apesar desse senso comum, é a ausência de exames. Ou seja, a média complexidade hoje no SUS são os exames, digamos assim, laboratoriais e mais sofisticados, as consultas dos especialistas e, inclusive, das cirurgias eletivas, exatamente onde o mercado, vale dizer, está instalado, é onde a gente tem incapacidade de oferta e deveria ter expandido. No que se refere à atenção primária, eu acho que houve um ganho muito importante com a estratégia de saúde da família, desde a década de 90. Isso melhorou com o programa Mais Médico e você sabe tão bem ou melhor do que eu o que aconteceu com a entrada desse governo. Se terminou de forma abrupta, por um motivo absolutamente ridículo, o programa Mais Médico, e hoje você tem, digamos assim, um aumento da desigualdade do acesso e digamos assim, uma não correção dos vazios assistenciais. Essa questão das regiões está patinando para tomar uma decisão nesse sentido. Qual foi a dificuldade para implantar aqueles hospitais de referência? Tudo é disputa entre municípios? O que foi? Eu acho que basicamente a questão do ciclo político eleitoral. O ciclo político eleitoral, a meu ver, explica em parte esse problema. E um outro problema também, Nassif, é verdade que você, até a introdução da emenda constitucional 95, você tinha um problema de subfinanciamento crônico. Hoje, a meu ver, esse problema se agrava
e a gente que trabalha na área, os especialistas do setor, vem chamando de desfinanciamento do SUS, né? Então, você há de convir também que, além do problema do ciclo político eleitoral, você fazer uma discussão de partilha, né, de recursos sem um crescimento significativo dos mesmos, essa questão é mais complicado, mais difícil. Da tentativa do Paulo Guedes agora de incluir despesa com aposentados em saúde e educação nas despesas obrigatórias, ou desvincular as despesas obrigatórias, ou juntar a educação, aliás, segurança e saúde, educação no mesmo balaio. O que pode significar em termos percentuais de cortes de despesa, de receita? Nassif, é importante você observar que, na verdade, a causa da existência de você ter uma emenda constitucional, no caso a emenda constitucional 95, para você limitar o teto da despesa primária, foi a desvinculação da saúde e da educação. Se não fosse isso, o governo poderia ter definido um teto da despesa primária sem emenda constitucional. Então, quando você define um teto da saúde e da educação, na verdade, você já está sinalizando que você quer reduzir os gastos sociais, em torno, na época, de 19% do PIB, para uma coisa em torno de 12% do PIB, independente aí dos resultados da reforma da Previdência. Então, quando você faz uma proposta, objetivamente hoje, está na cifra, antes que eu me esqueça, o piso per capita do governo federal, se você compara de 2013 a 2019, tá, em reais de 19, pela média, pelo IPCA de 19, em termos per capita, o piso do governo federal vem caindo. Então, sobretudo depois da emenda constitucional 95. Se você coloca dois setores, como saúde e educação, para disputar recursos, além de você ter uma política de austeridade fiscal, que a literatura indica que ela tem impactos negativos sobre as taxas de mortalidade e morbidade da população, você vai ter uma disputa entre os dois setores absolutamente perversa. Ou seja, num quadro de redução dos recursos sociais, você vai colocar saúde e educação para disputar os mesmos recursos. Me parece uma irracionalidade nessa conjuntura. Uma conta que sempre falta no país aí da financiarização são as chamadas externalidades positivas ou negativas das políticas públicas. Esses cortes na saúde, vocês chegaram a estimar, de alguma maneira, o impacto no custo das doenças depois? Não exatamente no custo das doenças. Sim. A gente já calculou em 2011... Não exatamente no custo das doenças, mas a gente já calculou em 2011 o efeito multiplicador do gasto público federal em saúde na economia. Para cada R$1 aplicado no gasto público federal em saúde, a economia responde com 1,70. Ou seja, é conhecido na literatura, eu quero lhe dar um outro dado depois também, é conhecido na literatura aí como a saúde, Nassif, ela é intensiva em força de trabalho, né? Ela tem uma dinâmica no complexo produtivo, simultaneamente à redução das desigualdades. Então, nesse momento, você aplicar recursos, no momento que a economia está estagnada, você teria, digamos assim, um efeito sobre o crescimento da economia e, portanto, sobre o aumento da arrecadação do Estado, e você teria um efeito para mitigar os efeitos da crise sobre a classe média e as classes populares. Eu queria também lhe dar um outro dado importante, Nassif. Nós fizemos um estudo com a professora Sulamis Daim, professora do FRJ, do Instituto de Medicina Social da UERJ, hoje aposentada, e meu colega aqui do IPEA, o Fernando Geiger, onde nós comparamos o gasto público e o gasto privado. E nós vimos claramente que o gasto público ele é distributivo, redistributivo, ou seja, até o 8º décimo de renda. Ou seja, o SUS é extremamente desconcentrador de renda. De modo que era muito importante que, nesse momento de crise, sobretudo porque, no momento de crise, a medicina social, a clássica, lá da década de 70, já identificava que a piora nas condições de vida, com desemprego, com recessão, piora as condições de saúde,
Se você aplicasse em saúde, você poderia estar duplamente atacando o desemprego, de um lado, e melhorando as condições de saúde das classes populares, que é quem mais precisa nesse momento. Que foi o mais racional programa de política industrial que eu já vi em toda a minha longa carreira de jornalista econômico. Bom, eu não estou acompanhando com a devida atenção esses desdobramentos, mas eu sei que a Fiocruz está com um projeto grande nessa área, tem dado continuidade, mas naturalmente hoje com uma escassez de recurso maior e com uma participação maior do setor privado e menor do Estado. E isso, de certa maneira, inibe algumas ações e algum tipo de planejamento do Estado na área da indústria farmacêutica, tão importante para atender as condições de saúde da população brasileira. Tá. Em relação às santas casas, qual que é a expressão delas hoje no atendimento à saúde? Ela é significativa, mas o que a gente não pode se esquecer é que o setor privado hospitalar hoje no Brasil, o filantrópico e o privado, a regulação dos planos de saúde anda mal das pernas e querem piorar. Mas é fato que no setor hospitalar há uma ausência total de regulação. Então, esse é um setor que é altamente subsidiado via renúncia fiscal na CIF, além de taxa de juros subsidiada. E com a dinâmica do sistema de saúde no Brasil hoje, esse setor filantrópico ele acabou ganhando, digamos assim, um contorno, um desenho que vai numa linha muito mais das exigências de mercado do que das exigências do SUS. Então, era necessário você alterar, de certa maneira, essa lógica, de um lado, e, de outro, fazer com que esse setor, de fato, fosse regulado, coisa que, infelizmente, não é. Essa questão do uso do SUS pelos planos de saúde, de que maneira que ficou regulado aí? Para atividades complexas aí. No setor hospitalar, você tem a figura do ressarcimento. Ou seja, se o Estado consegue identificar que aquele usuário de plano de saúde foi no SUS, você tem a figura do ressarcimento, que é administrada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agência dos planos. No setor ambulatorial, você não tem nenhum sistema, digamos assim, que seja sensível para captar a clientela da medicina privada contratada no SUS. Independente da questão meritória, Nassif, a questão aí é que você está socializando os custos de reprodução dos planos de saúde. Claro. Você já faz isso via subsídios, né, do imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, que indiretamente patrocina o consumo de serviços privados ou consumo de planos de saúde. E nesse caso, você empurra para o SUS aqueles atendimentos mais custosos, socializando os custos das operadoras. Tá certo. Carlos, obrigado aí por sua entrevista, aí tá bem esclarecedora, viu? Eu que agradeço aí, foi um prazer falar contigo e te conhecer. Um abração, bichão. Um abraço, tchau. Até mais aí. Valeu.